Olá pessoal, boa noite. Mais um podcast GPS Gerando Profissional Servo. O podcast é uma idealização da Assembleia de Deus, Ministério Belém, como todos já sabem. A Assembleia de Deus, Ministério Belém está presente em 44 endereços, abrangendo a cidade de Pindamonhangaba, Tremembé, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão e sul de Minas. A nossa igreja sede encontra-se em Pindamonhangaba, na rua Cônigo Tobias, 168, Alto Tabaú. Nosso pastor presidente Euclides Vaz Júnior e a sua esposa, a irmã Licinha. E hoje, com grande satisfação, estamos aqui apresentando mais um podcast. E como vocês já conhecem, estamos aqui com a Carol. Oi, pessoal, boa noite. A Carol estará realizando aí, além do papel de realizar a entrevista, estará também colocando o seu ponto de vista profissional da área da psicologia. Como vocês bem sabem, a Carol é formada em psicologia. E lembrando vocês, estamos em setembro, né, Carol? Sim, Setembro Amarelo. E Setembro Amarelo, cujo é realizado mundialmente e nacionalmente a prevenção ao suicídio. E hoje, de forma profissional, estaremos aqui esclarecendo para vocês alguns pontos, porque talvez vocês que estão nos assistindo, algumas circunstâncias da vida, seja ela o desemprego, um divórcio, você perdeu às vezes um ente querido, às vezes você está passando por uma crise financeira, e todas essas circunstâncias, né, Carol? Sim. Traz consigo alguns sentimentos. O sentimento do medo, da ansiedade. E esses sentimentos eles começam a crescer, sufocar. Talvez você esteja passando por alguma circunstância dessa e esteja cercado desse sentimento. E este mês a gente está aqui para ajudar, porque o lema desse mês é: se precisar, peça ajuda. E a ajuda chegou. Jesus ele pode te ajudar e através de nós o socorro já chegou. Se você está ouvindo esse podcast é porque Jesus te ama e a situação que você está passando tem solução e logo se tornará passado em sua vida. E hoje, Carol, trouxemos uma amiga, né, de formação sua, muito especial. Vou estar passando aqui, né, Carol, os dados dela. Isso. Vamos começar. Ela é estudiosa. Muito. Formada, né? Ela é bacharela em psicologia pela Unisal, se formou em 2019, realizou a pós-graduação em psicopedagogia clínica e institucional pela Unifunvic, concluiu em 2022 e é pós-graduanda em avaliação psicológica. Então já deu para perceber que é uma profissional que conhece do assunto. Ela é bem casada com seu esposo Lucas, tem duas lindas filhas, a Luna e a Ayla. A Ayla eu conheço muito Fofíssimas. bem. Essa Ayla. A cidade de nascimento é a Açailândia, no estado do Maranhão. Hoje ela reside em Pindamonhangaba e ela é uma das nossas membros na igreja sede, cujo já foi mencionado. Ela é chamada para louvor, louva o Senhor com uma voz de muita unção. E a gente está falando aqui, né, Carol, da Jaciane Ferreira Lima Moreira. A Jaciane. Olá, paz do Senhor. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria imensa, né, poder participar aqui e falar desse tema que é tão necessário, né, e importante, que é o Setembro Amarelo, mês de conscientização e prevenção ao suicídio. E Jaciane, antes de tudo, né, a gente gostaria de agradecer, né, o GPS por você ter aceito de forma tão carinhosa o convite de estar aqui participando. Você pode ter certeza que o seu ciclo profissional aqui exposto vai inspirar muita gente. E se tratando do tema, né, eu tenho certeza que muitas pessoas serão resgatadas e livradas desse sentimento que acompanha determinadas circunstâncias. E antes de passar a vez para você, eu gostaria de deixar aqui uma palavra de Deus para a sua vida, para a vida daqueles que estão também nos ouvindo. Encontra-se em 2 Coríntios, capítulo 1, o verso 3 e o verso 4. Diz assim: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação.
que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos também consolar os que estão passando por tribulações. Jaciane, juntamente com a Carol, fiquem à vontade para discutir sobre o tema, né, da prevenção ao suicídio, dessa campanha do Setembro Amarelo. E a sua vez, quem que é a Jaciane hoje, como que a Jaciane atua profissionalmente e quais os pontos principais desse tema da prevenção ao suicídio? E o que leva uma pessoa a querer dar fim na própria vida, né? Sim, são vários fatores, né? Já a gente começa a falar sobre esse tema tão necessário. E hoje no mundo, né, aí segundo a OMS, né, o suicídio ele é a segunda principal causa entre os jovens entre 19 e 29 anos, né? E no Brasil, cerca de 38 pessoas morrem por dia por essa causa. Então, são números alarmantes. E muitas vezes, por medo, né, por alguns tabus que existem, nós não falamos desse tema. Mas falar é necessário, porque protege, né? Não vai aumentar os riscos, mas é uma forma de proteção. Né, Sim, Carol? Um dado importante, né, Jace, que você trouxe e que na pregação de domingo o Júnior citou também, eu não estava presente, mas eu acompanhei online, foi muito boa, inclusive já introduzindo um pouco, né, do tema de Setembro Amarelo, dando uma olhada também nos dados, a gente percebe que nos últimos 10 anos, entre a população jovem, no Brasil, aumentou-se em 43%, né, a taxa de incidência de suicídio. E um outro dado também que eu achei muito relevante é que vai na contramão do que o mundo, do que está acontecendo no mundo. Então, em outros países, a taxa de suicídio tem diminuído. E no Brasil, a gente está passando pelo contrário, né? Principalmente entre os jovens. 43% de aumento nos últimos 10 anos dessa taxa de suicídio. Foi algo que também me chamou a atenção, né? E dando uma pesquisada no tema, né, para trazer aqui para discussão hoje, enfim, eu entendi que a origem do Setembro Amarelo vem justamente de uma conscientização, né, de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, um jovem, né, um garoto, o Mike, né, que tirou a própria vida e aparentemente estava tudo bem com ele, né? Ele vinha de uma família boa, tinha o apoio dos pais, inclusive tinha acabado de tirar a carta de motorista e ele tinha um Mustang amarelo que ele por gostava isso bastante. Exato. E o que eu achei muito interessante também é que a partir dessa situação, os pais criaram um movimento justamente de conscientização, né? De trazer essa questão, como você comentou, né, Jace? Vamos falar sobre o assunto. Falar sobre o assunto não aumenta o risco, Não. né? Pelo contrário, ele protege, né? Exato. Porque às vezes a pessoa está passando ali por um sofrimento, mas está silencioso e ela não consegue ou não pede ajuda para ninguém. Então ela quer lidar com aquilo sozinha, né? E o tabu que existe envolto disso é que quem quer se suicidar, né, não fala. Mas não é verdade. É o contrário, avisa, né? Ele avisa de várias formas, né? Às vezes fazem alguns posts, comenta, tem aquelas frases, gostaria de sumir, né? Não tenho valor. Então, quando a gente percebe isso, tem que ligar um sinal de alerta, né? Não pode ignorar. Então, você precisa chamar, precisa conversar, perguntar se está tudo bem. Se você não tem um vínculo com aquela pessoa, avisa para alguém próximo, né? Eu ouvi isso, fiquei preocupado, né? Para que essa pessoa receba ali uma orientação adequada, né? Uma ajuda ali, tem essa rede de apoio. Importante, Jás, que você mencionou também, é que externa sinais, né? Sim. Mas assim, é só com um olhar
de um psicólogo que a gente consegue identificar esses sinais? Quais os principais sinais que uma pessoa já assim que está demonstrando assim essa inclinação para uma depressão, né, voltado a determinadas circunstâncias? Quais assim tem um mapeamento dos principais sintomas que essas pessoas expressam? Sim, tem vários sinais de alertas, né? Então, falando assim por faixas etárias, né? É importante que a gente saiba identificar esses sinais que podem ser fatores de risco, então. Entre as crianças e os adolescentes, quais são os sinais de alertas que a gente precisa acender ali? Então, irritabilidade, né, perda de interesse em alguma atividade que gostava antes e agora não tem mais prazer em fazer, mutilação, né, automutilação de alguns jovens, perda do rendimento escolar. Então, isso aí é importante os pais, os familiares, os professores estarem atentos a essas mudanças aí no comportamento das crianças e do adolescente, né? Também os amigos. O adolescente, principalmente, ele não vai, muitas vezes, falar para os pais ou para um familiar, mas ele comenta com um amigo, né? Então, os amigos, é muito importante, né? Se o seu colega falar para você, ai, eu queria morrer, né? Eu estou me cortando. Você sinalizar ali para a família, né? Porque você pode estar salvando uma vida. Entre os jovens e adultos, aparece nas falas de desesperança, né? Querer sumir, não tenho valor nenhum. Então, abandono de projeto, abuso de substâncias, né? De álcool e drogas. Tem também os transtornos. Os transtornos mais comuns aí que levam as pessoas ao suicídio, geralmente é a depressão, né, o transtorno de borderline e a esquizofrenia. Não necessariamente quem tem esse transtorno vai chegar a cometer esse ato, né? Mas caso não tratado, uma pessoa com transtorno, ela fica mais vulnerável, mais suscetível, né? Mais suscetível a isso. Por exemplo, uma pessoa com depressão, não porque ela queira, mas ela não consegue enxergar ali que tem ao redor dela pessoas que a amam, né? Que ela é cuidada. Então, por muitas vezes, pode chegar a cometer o ato. Então, é importante também observar isso e buscar por ajuda, né? Então, se você percebe, não estou bem, né? Estou me sentindo assim, muitos pensamentos disfuncionais. Uma vez ou outra a gente tem um pensamento de, nossa, queria sumir, né? Mas está tudo bem. Mas se você percebe que é recorrente, né? Que isso está se tornando rotina, então você precisa buscar por ajuda profissional. Temos a classe dos idosos também. Os idosos é mais no sentido aí da solidão, né? Então, a solidão, sentimento de perda de propósitos, inutilidade, né? Fala de peso, né? Eu sou um peso para minha família. Então, tudo isso leva a pessoa a cometer tal ato se ela não for orientada e não tiver uma rede de apoio, não fizer aí um tratamento adequado, né? E o que é importante a gente entender? Todos esses fatores, todos esses sinais, o que eles têm em comum? Todos eles querem tirar uma dor. Eles estão em um sofrimento muito grande, estão sentindo uma dor muito forte. Então, eles querem acabar com essa dor, né? Jaciane, esse pedido de ajuda, essa ajuda, ela tem alguma estatística assim que ela ocorre mais do fator externo, as pessoas que observam vão prestar essa ajuda, ou a própria pessoa consegue levantar a mão, ou ela não consegue perceber que ela está mergulhando, né, nessa depressão, nesses sentimentos que vem acompanhado por determinadas circunstâncias. Então, os fatores de proteção, né? Então, quando a gente fala em suicídio, a gente está falando também de autocuidado, né? De autocuidado. E o autocuidado, ele é muito importante.
Então, eu tenho que perceber, eu tenho que olhar para mim, reconhecer as minhas emoções, né? Reconhecer as minhas necessidades, perceber os sinais do meu corpo, porque o nosso corpo, ele dá muitos avisos, né, Carol? E também a necessidade aí da minha mente e do meu coração. Então, eu percebendo isso, né? Eu preciso entender que o autocuidado, ele não é um luxo, é uma necessidade. Então, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso praticar atividades físicas, né? Eu preciso ter momentos de lazer, manter vínculos saudáveis. Então, se eu consigo ir fazendo isso, eu vou ter aí um desenvolvimento positivo. Mas, às vezes, né, algumas pessoas não percebem. Podem ser porque não foi diagnosticado corretamente e existe um transtorno ali, né? E os dados apontam isso, que infelizmente hoje em dia o diagnóstico, né, tem muitas pessoas que não são diagnosticadas ou o diagnóstico está errado. Sim. E isso prejudica ali nas questões, né? Questões sociais e entre outras. Então, é necessário que, se você perceba, reconheça aí as falas do teu corpo, as tuas emoções, a tua mente e busque por ajuda, né? Então, fazer a terapia, você vai com o profissional, lá ele vai fazer uma avaliação, né? É um ambiente totalmente seguro, onde a gente está ali para ouvir, para acolher, sem julgamentos. E juntos a gente, então, vai montar ali, vai te dar ferramentas para que você possa desenvolver e trabalhar todas as questões que você esteja sentindo, né? Todas as questões internas latentes, né? As questões latentes aí que a gente fala. Eu acho que um ponto importante aqui também, que você comentou também, Jace, é a questão do tabu, né? Uhum. Eu acho que a gente avançou muito nos últimos anos com a desmistificação de que terapia ou psiquiatria, acho que assusta mais ainda, né? Quando alguém fala, nossa, estou indo no psiquiatra, busquei um psicólogo. A gente avançou, mas ainda existe, né? Um tabu muito grande no que diz respeito a esse assunto, porque quando a gente fala, as pessoas acham, nossa, isso é coisa de louco. É coisa né? de louco. Essa fala. É muito, né? Eu tava escutando um podcast também sobre esse assunto e o médico psiquiatra estava explicando que no passado a medicina psiquiátrica ela era realmente linkada ao cuidado da esquizofrenia, que tem um histórico, né, relacionado à questão da loucura, enfim. E a gente vem quebrando esse estigma, né, de que a psiquiatria é para pessoas loucas e que a terapia é, né, é frescura. É frescura, que você não precisa. Então, eu acho que existe um tabu interno, né? A pessoa ter a percepção de que ela não está bem é um ponto, mas ela também aceitar fazer um movimento, né? Nossa, a partir do momento que você escolhe ir para terapia, você escolhe enfrentar a sua dificuldade. Isso mesmo. E é muito difícil sair desse lugar. Por mais que você esteja sofrendo, é a sua zona de conforto. Sim. Você fazer um movimento de enfrentar a sua dificuldade e saber que você vai ter que fazer diferente, porque no final a terapia é muito mais sobre você do que sobre o terapeuta. Sim. Né? Na verdade é 99% você, 1% terapeuta, né? Então... É o que a gente sempre diz, né? Quando os pacientes chegam pra gente. Muitas pessoas vão lá buscando respostas, mas que nós demos essa resposta para ela. A gente fala, o processo funciona, depende muito mais de você do que de mim, né? Que a gente vai caminhar juntos. E muitas das vezes, né, Jaciane, a pessoa ela só precisa ser ouvida. Isso. Só precisa. Nós somos seres comunicáveis, né? Então a gente tem essa necessidade de falar, de colocar para fora. Então, só esse falar já ajuda aí bastante a lidar com algumas questões. Exatamente. Mas um ponto, né, que você mencionou que é importante,
É a pessoa se autopoliciar, se autoconhecer. Se autoconhecer. Você é uma pessoa ativa e por alguma circunstância a sua autoestima já vai para baixo. Você é uma pessoa que cuida do corpo. Você já, né, não tem mais satisfação em colocar uma roupa bonita, de cuidar do corpo. São sinais. Temos que agir. Né? Desesperança. Temos que agir. Então, para quem está nos ouvindo, é muito importante isso. Conheça a si próprio, né? E tome ações naquilo que vem te jogando para baixo. Independente da circunstância, né? Sim. Você está desempregado, manda um currículo, se conecte com as pessoas que podem te ajudar, vai para cima, porque vai sair dessa situação. É uma crise financeira, mapeia, vê onde você pode corrigir, vai sair dessa situação. É a perca, né, de um ente querido. Sim, são os fatores de risco, né? Então, que levam as pessoas a cometer tal ato, a gente pode estar falando daqui a pouquinho também, acredito que a Carol também vai falar sobre. E para nós que somos cristãs também, o autocuidado passa pela dimensão espiritual, né? Então, cuidar da fé, orar, leitura da Bíblia, né? Estamos aqui num podcast que fala aí do nosso Senhor Jesus. Nós encontramos em Deus aí esse propósito, né? Como diz a Isaías 41:10, não temas, né? Não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento, né? Então faz nos lembrar aí de que nós não estamos sozinhos, mesmo nos dias mais difíceis, como você já falou. Jesus disse, né? Vinde a mim, vós, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E é comprovado cientificamente, né, que a fé pode ajudar aí com alguns transtornos, como o transtorno de ansiedade. A psicologia já acredita, né, que uma das dimensões do ser humano é a dimensão espiritual. É a dimensão espiritual. Então, exercitar a fé ajuda, né, nessa dimensão, né? Mas se mesmo assim, né, a gente está falando aqui para você, se autoconheça, faça terapia, que é um processo que ajuda no autoconhecimento também, né? Não tenho forças. Conversa com alguém, expõe isso para alguém, né? E essa pessoa aí que vai ouvir isso, seja esse canal de apoio, leve a pessoa ao profissional, né? Chame ele para sair, para conversar, que isso vai ajudando dia a dia. Porque é muito difícil a gente estar nesse lugar de fraqueza, de desesperança, de não ter força, né? Mas também é muito difícil permanecer ali. Então eu tenho que escolher, né, o que eu vou fazer. Exato. É difícil eu ficar aqui, mas também é difícil eu buscar ajuda, né? Então, E esse nosso cuidado com o próximo, né, é muito importante, né? Seja na empresa, aquela pessoa que tinha uma performance que se atendia, uma performance acima da média, de repente, o que está acontecendo? Né? Então é importante, né, abordar essa pessoa. Você está precisando de alguma ajuda? O que está acontecendo? Estou vendo que a sua performance baixou. Eu sei que você não é assim, você pode entregar mais. Talvez por trás disso há um conflito ali familiar. Sim, né, são os é fatores um ente de querido risco. que está num hospital, está enfermo. Então, somos triunos, né? As corpo, perdas, alma e espírito, né? sim. Fazendo jus ao significado da psicologia, né? É psico, né? Que vem do grego, Sim. que é alma, e logia, né? Que é o estudo da alma. É mais profundo do que o estudo do comportamento humano, né? O comportamento, a gente tem o externo, né? A Jaciane está bem vestida, eu não posso caracterizá-la como está tudo muito bem. Né? Sim. Então, assim, é muito mais que isso, é a alma, né? Sim. É o espelho, né? É o raio-x, é onde a gente expressa os nossos sentimentos, né? O médico psiquiatra Augusto Cury, ele fala muito disso, né? E depois que se converteu, fala mais ainda, né? Então, assim, Jesus, ele tem até um livro que Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Sim. É um ótimo livro. Muito bom. E é fato. Então, quando a gente se depara assim com... A gente não pode deixar crescer esses sentimentos. Sempre vai surgir. Sempre vai surgir. Esses sentimentos que provêm de determinadas circunstâncias. Eu me recordo, você é da parte da psicopedagogia, né? Do ensino, da educação, né? Sim, a gente trabalha. A minha filhinha tem 7 anos, né? Aí ela se arrumando para ir para a escola. A Pérola, um abraço para a Pérola. E
De repente, chegou no horário de ir para a escola, começou a chorar que não queria ir. Mas por que, filha, você não quer ir? Ela ama a escola. Porque tem uma líder lá do grupinho das crianças que não foi com a cara dela por um período e essa líder não quer que as outras criancinhas também brinquem com ela. Olha só. Eu falei, filha, o objetivo de você ir para a escola é para aprender, né? O intervalo, o brincar é uma atividade ali, né? Não é o real propósito. Agora, o papai não pode ir lá obrigar as criancinhas a brincar com você. É uma decisão delas. Procure, tem uma atividade pessoal que você possa praticar sozinha? Tem. Posso brincar com a tia? Então, é uma opção. Então, você vai fazer isso. O papai não pode ir lá e fazer com que o universo gire em torno de você. Entendeu? Então, assim, se amanhã elas quiserem brincar com você, esteja apta a brincar. Sabe por quê? Você é boa. Você tem um coração bom e é o que você tem a oferecer. Mas se hoje você chegar lá e elas não quiserem brincar, você vai ter que respeitar isso. Você vai ter que respeitar isso aí. Então, assim, né, Jaciane, de forma proporcional, isso parte do coração. De forma recíproca, a vontade é ir lá pegar a professora, falar o que está acontecendo, por que minha filha está sendo desprezada, isolada. Mas não é o fim da escola isso. Né? Ela vai se deparar com situações na vida, né, pessoal, profissional, de forma proporcional, igual. Ela, né, se Deus quiser, quando chegar no estágio da vida de ingressar na área profissional, ela vai passar por perseguição. Sim. Por desprezo, né, Carol? Aham. Mas só que ela é uma criancinha de 7 anos. Eu não posso desprezar o que ela está sentindo. Porque dói. Para ela é a mesma, de forma proporcional, às situações que eu passo também. Mas a gente identificar, corrigir, preparar, mostrar a visão de mundo, né, que é uma das áreas porque é assim mesmo. Mas, tá, gente, passou essa situação. Mas foi perfeita a sua colocação. Sim. As criancinhas já estão brincando novamente, são, né? E tudo isso com oração. A gente vence, né, essas situações em oração para a gente que é cristão, né? Há um mover espiritual em todas essas situações. Mas já voltar a brincar são situações que, né, a gente tem que passar, né? Os filhos passam e de forma proporcional passamos. É necessário, né, que eles caiam, que eles se frustrem, porque isso ajuda no desenvolvimento. E muitas vezes a gente quer salvar os nossos filhos de tudo, quer resolver as questões dele, e aí a gente não está ajudando, está prejudicando. Mas esse acolhimento que você fez foi muito assertivo, muito positivo, né? Isso é acolher, ouvir, orientar, né? Dizer, filho, nem tudo é mesmo do jeito que a gente quer, mas está tudo bem, né? E aí isso vai gerando uma segurança, e ela vai ter essa segurança de saber que quando tiver uma situação difícil lá fora, ela tem para onde voltar, né? Ela tem onde ser acolhida, onde ser ouvida. Então, é isso mesmo. E aproveitando também essa situação que você apresentou, Júnior, eu tô lendo esse livro, Nação Dopamina, e ela traz exatamente uma situação, tem uma parte do livro que ela foca na educação dos filhos e tal, essa situação de impor limites, né, e ao mesmo tempo acolher, mas dar oportunidades para que os filhos, justamente o que a Jace pontuou, lide com as frustrações, com as decepções, né, como fazer isso. E muito do que a gente vê na clínica, não trabalho na clínica, mas vou me colocar aí, né? Como? São pessoas que não conseguem lidar com situações de frustração, situações de decepção, né? Situações difíceis, que é o que a gente vê muito nessa nova geração, né? E aí eu até queria aproveitar, Jace, para te fazer uma pergunta sobre a clínica. O que você tem percebido, né, das demandas que tem vindo? Porque a gente ouve muito, né, as pessoas falarem, essa é a doença do século, é a ansiedade, é a depressão, que, como você pontuou, pode culminar aí numa tentativa de suicídio. O que você tem percebido, né, das demandas clínicas? As pessoas realmente têm vindo
com demandas relacionadas à ansiedade, depressão. Como tem sido isso na clínica? Sim, a ansiedade é um tema sempre, né? A maior parte das pessoas que buscam por atendimento é por conta da ansiedade, principalmente depois da pandemia, né, que aumentou mais ainda essa ansiedade. E como eu trabalho com avaliação psicopedagógica também, isso afetou bastante também no aprendizado das crianças. Então, juntando os dois, a ansiedade com a dificuldade de aprendizagem, que era um modelo mais remoto, então muitas crianças tinham dificuldades. Nessa questão da frustração, o meu filho não sabe receber um não, ele não aceita o não, não aceita perder. Então, são questões que a gente vê diariamente ali na clínica e que é um trabalho interdisciplinar, né, que a gente faz com a criança, com a família. Às vezes é preciso uma conversa com a escola também. Então, aparece muito essa demanda. E dos fatores de risco, já que a gente está falando do suicídio, né, aparecem muito as questões sociais e culturais, principalmente entre jovens, né, os jovens e os adolescentes. Abusos, né, questões de abusos, questões familiares, comparações, né? Tem as questões tecnológicas, rede social. Isso, as questões escolares também. Então, para o jovem, para o adolescente que ainda está formando ali, não tem essa maturidade cerebral, né? Que a gente vai formar aí até os 21, 25 anos, é muito difícil lidar com tudo isso. Então, se os pais, né, não percebem e não buscam ajuda, fica muito difícil para o jovem, para a criança lidar com tudo isso. Né? Aí, entre os jovens tem a questão do abuso e uso de drogas, né? De álcools e outros. Então, tem os transtornos mentais não tratados também. As questões psicológicas, como o Júnior já falou aqui, né? Desemprego, então, perda de alguém, perda de alguma coisa, a solidão, tudo isso vai levando aí a esses pensamentos disfuncionais, né? Questões econômicas, as questões do trabalho, né, Carol? A Carol que trabalha nesse meio deve observar algumas coisas também. Sim, a gente, na Tenares, esse ano a gente até fez uma implementação, né, de uma psicóloga física para fazer atendimentos. A gente sabe que em instituições a gente não pode fazer a psicoterapia, Sim. Né? A gente tem a demanda de um atendimento para que o funcionário passe ali na psicóloga. Tem um nome técnico, Jácia, eu não sei se Terapia breve? Terapia breve, acredito que seja isso. O funcionário tem ali à disposição dele a psicóloga por alguma demanda específica e, dependendo da gravidade, né, da situação, a psicóloga encaminha para uma psicoterapia com o terapeuta mais a longo prazo, psiquiatra ou algo... É um trabalho interdisciplinar, né? Também. Às vezes chega pra gente na clínica, aí a gente vai encaminhar para o psiquiatra, porque vai precisar de um tratamento com medicamentoso, né? Às vezes a gente precisa encaminhar para o neuro e assim vai. Exato. Vários profissionais atuando juntos. Mas no mundo corporativo a gente vê um movimento bem forte nos últimos anos com relação à saúde mental. Esse ano em específico devido à mudança da NR1, que prevê, né, o mapeamento de todos os riscos relacionados à saúde, segurança e meio ambiente, a saúde e segurança do trabalho. E agora, com a atualização da NR1, também os riscos psicossociais, né? Então, esses riscos também precisam ser mapeados. Na Tenares, não sei como era na Gerdau, Júnior, e sinceramente eu pesquisei também, mas é difícil, né, a gente ter dados relacionados ao que causou o suicídio, né? Porque são muitos fatores e, obviamente, que a pessoa já tirou a própria vida, então a gente não consegue entender a motivação.
Mas na Tenares a gente não tem um mapeamento, um acompanhamento dos motivos, né, que fazem uma pessoa buscar a ajuda psicológica, ali da psicóloga que está disponível. Obviamente que ela tem a sensibilidade de nos pontuar, né? Olha, as demandas em maior número são relacionadas à gestão, dificuldade do ambiente organizacional, ou são relacionadas, o que tem aparecido bastante, relacionadas a jogos. Isso tem aparecido com muita frequência, apostas, né? Isso. No ambiente corporativo, são essas duas principais. Clima organizacional e vida financeira, no geral, né? Que gera uma preocupação bem grande. E no Brasil, a segunda maior causa, né, desse ato é entre os homens. Né? Sim, 70%, né, dos homens. É os homens, né? As mulheres estão mais ali entre a adolescência, né? Infância e adolescência. Mas na fase adulta é mais os homens que chegam a cometer tal algo. Porque o homem tem mais essa dificuldade de falar, né? Eu fico bem feliz, porque agora na clínica... eu atendo desde 2020, quando eu saí da faculdade. Então, me apaixonei pela clínica na faculdade. Eu sempre fui da área da educação, né? Trabalhei em escolas, com criança, educação infantil. Meu estágio na faculdade também foi voltado para a área da educação, mas eu me apaixonei pela clínica, né? E daí, quando eu peguei meu CRP e tudo, eu já iniciei na clínica, né? Subloquei uma sala e comecei os atendimentos. Então, no início, né, de 2020 para cá, era muito difícil você ver um homem buscar a terapia, atendimento. Mas agora não. A gente tem um número muito grande de homens, né, na clínica que buscam atendimento, que vão lá trabalhar o autoconhecimento, que falam das suas questões, e a gente fica muito feliz com isso, porque a gente percebe que está quebrando esses tabus e as pessoas estão buscando por ajuda, né? Sim. E clinicamente, né, Jaciane, falando, você realiza intervenções também. Sim. Quais são as intervenções que você... As intervenções psicopedagógicas, né? Então, vai chegar para a gente um paciente com uma queixa escolar, né? Tá com dificuldade de aprendizagem, dificuldade na leitura, dificuldade na matemática. Então, a gente vai fazer ali em torno de 10 sessões de avaliação com esse sujeito, atende todas as faixas etárias, né? Então, essa primeira parte são avaliações, que envolve entrevistas, observações, aplicação de alguns instrumentos, alguns testes, né? E no final a gente leva para a família ou para esse sujeito um relatório com tudo que foi observado, né? E um projeto de intervenção. Então, se a criança ou o sujeito está com dificuldade na leitura, né? Dificuldade em matemática, a gente monta um trabalho, uma intervenção em cima daquilo, da dificuldade que foi apresentada. Então, vamos trabalhar com os recursos, se for criança, recursos lúdicos, né? Se for problemas de memória, algum teste apresentou que a pessoa está com problema na memória de longo prazo, de curto prazo, a gente vai trabalhar alguns instrumentos, alguns recursos, para que a pessoa desenvolva nessa área que ela apresentou dificuldades. Muito bom. E, Carol, dentro do âmbito organizacional, quais os fatores internos assim que contribuem para uma pessoa ela adquirir mais essa pressão e venha a se externar com, né, a baixa performance? O que incomoda as pessoas, né, no seu ponto de vista psicológico, da psicologia? Uma pessoa, ela era bem, ela trocou de setor, ou aumentou ali a responsabilidade da pessoa, passou a tomar remédio, o absenteísmo aumentou. Você tem alguns fatores internos assim, de uma organização que contribui para esse tipo de... Sim,
vai na mesma linha de uma pessoa que está num ambiente comum, né? São vários fatores, não dá pra gente dizer que é só um, né? Mas o excesso de demandas e a carga horária extensa, acho que a falta de equilíbrio é sempre um problema, né? Sempre quando a gente está em um extremo, trabalhando muito ou ocioso, como você falou, né? Às vezes a pessoa está numa situação de desemprego e ela se entrega, né? Ai, não dá mais para mim, eu não vou conseguir. A falta de equilíbrio, ela é sempre um problema, Acha né? que as coisas não vão melhorar, não vão mudar, né? E fica alimentando esses pensamentos. Exato. Então, o excesso de demanda e a carga horária extensa. Dentro do ambiente organizacional, o clima organizacional influencia muito, né? Então, a sua relação com o seu chefe, ela é muito importante, porque pode acontecer um assédio, né? Seja assédio moral, seja assédio sexual. A NR1 também vai trabalhar muito esse ponto a partir desse ano, né? Algo que a gente vem trabalhando, por exemplo, na Tenares, de maneira bem consistente. O assédio, ele pode impactar a autoestima, impactar como a pessoa se enxerga, né? O valor que ela acredita que ela tem. Então, acaba também aí influenciando, acarretando um transtorno de ansiedade, depressão. O desemprego, como a gente comentou. Dentro do excesso de demandas, uma pessoa que tem dificuldade de impor limites, ela pode também acabar trazendo mais demandas para si. E normalmente os ambientes organizacionais, os gestores gostam, né, de pessoas que, eu vou direcionar essa demanda aqui pro fulano porque eu sei que ele dá conta. E vai direcionando. Então, quando você se conhece, como a gente comentou, você impõe limites, né? Você sabe que o seu valor, ele tá atrelado a quem você é. E não somente a sua entrega de resultados, né? Você volta a olhar para você. Exato. O importante é saber dizer não. O importante é saber dizer não. Então você parametrizou o seu limite, você tem paz, controle emocional, diga não. Porque talvez essa questão de querer agradar, não, o que ele vai... não, eu não vou dizer nunca isso. Vai te fazer um mal, cara. Isso, às vezes a gente vai se colocando nesse lugar, né? De eu dou conta, eu consigo, vou mais um pouco. E o corpo, ele vai te dando sinais, alerta. Olha, não tô bem, preciso descansar, preciso que você diga não. E você continua. E aí uma hora ele chega e toma, ele cobra isso, né? E aí você adoece. E o importante, né, um ponto que a Carol mencionou, é o assédio. Isso é uma circunstância, né, que contribui para uma pessoa. É o medo, já é a desmotivação em não querer mais em trabalhar, porque a causa às vezes está ali dentro. É o famoso assédio disfarçado pelo feedback. Deixa eu te dar um feedback. Você é um incompetente, rapaz. Isso não é um feedback. E isso é um assédio. E é uma relação difícil, porque é o seu gestor. Exatamente. Então, ele tá numa posição de poder. Sim. Você vai denunciá-lo? Exatamente. Né? Aí o interessante, né, Carol, que você mencionou a Tenares. Tem ferramentas, né? Sim. Eu atuei na Gerdau, lá a gente tinha o canal da ética. Sim. De forma sigilosa. Então, você se sentiu assediado, você pode realizar uma denúncia de qual nível hierárquico que for. Faz a denúncia, há uma investigação e as ações são tomadas. Então, de forma sigilosa, você vai lá, é exposto, você é integrado no código de ética para você saber o que é e o que não é assédio. Uma vez integrado, né, você se sentiu assediado, você pode realizar a denúncia, seja do nível mais baixo ou alto. Porque é importante também mencionar no âmbito organizacional é que às vezes pertencemos ali, atuamos na empresa, não somos o dono dela. Então, assim, a gente é responsável por determinada demanda, né, por determinado papel, e o outro também tem a sua importância, todos temos, né, a importância. Então, há ajuda, né, Carol, para tudo. Sim. Clínico, organizacional,
Sempre tem um caminho, né? Tem um Sempre caminho, tem um sim. caminho. Só não pode desistir. Temos que... que caminho eu vou tomar? Não está fazendo bem para mim essa situação. O que eu devo fazer? Entendeu? E às vezes a pessoa, no âmbito organizacional, vai lá e pede conta. Porque se deparou com uma... Aí você perde um baita de um profissional. Mas ele não sabia o que fazer ali naquela... Entra o que a Carol falou, o chefe fez o uso do poder e ela se intimidou e... Entendeu? Quer fugir e isso... Aí não tem fim, né? Ela expõe isso em casa, já fica toda a família. É um ciclo, né? É um ciclo, né? Então a terapia ela vai ajudar bastante aí nesse autoconhecimento e impor limites, né? Saber dizer não, se respeitar. Que, né, até a Carol mencionou a quebra de tabus, né, Jaci? Quem tinha depressão era falta de trabalho. Pega uma vassoura que é o remédio para... Não existe, tá, gente? É uma doença e precisa ser tratada. Precisa. Terapia, frescura. Então, não, terapia faz parte. Né? É uma ferramenta, né, da psicologia que é utilizada para tratar. Né? Somos, né, corpo, alma e espírito. Temos que cuidar. Você tem dinheiro, mas às vezes espiritualmente você está fraco. Tá fraco. Né? O seu espírito está sedento, né, de Deus. Então é assim, tem aquela frase, né? Pobre coitado, ele só tem dinheiro. Então assim, o dinheiro, ele é bem-vindo, né? Ele é um recurso. Como diz o pastor Euclides, o dinheiro, ele é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. Então, assim, faz ele trabalhar para você, coloque ele como um recurso, porque ele não é o fim, ele é um meio. Né? Então, dentro do âmbito organizacional, clínico, né, a gente tem todos os caminhos, né, Carol? E Jaciane E o que é que nós podemos fazer, então, né, para ajudar aí pessoas que estão passando por esses momentos difíceis? Ser uma presença que acolhe. A gente não precisa ter todas as respostas, mas ser uma presença que acolhe, ouvir ali sem julgamentos, falar frases, né? Eu estou aqui com você, você não está sozinho, incentivar a buscar ajuda de um profissional, né? Então, tudo isso vai fazer com que a pessoa se sinta ali acolhida e que tenha confiança. Temos também o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, 188, tem também o chat, que é www.org.br. Então, é um atendimento sigiloso, lá você vai ser atendido por um voluntário que vai fazer o teu acolhimento, vai te ouvir, né, e sem julgamento, sem nada disso. Então, tem esses recursos também, tem a terapia. E também temos os outros serviços sociais, recursos sociais, como os CAPs, né, as clínicas, escolas, tem alguns serviços comunitários em igrejas, em escolas. Então, tá buscando por isso, pesquisando por isso aí, você só não pode desistir. Né? Não pode desistir. Então, você não precisa passar por isso sozinho, busque por ajuda. Perfeito. Lembrando o lema, né, desse mês, né, do Setembro Amarelo. Se precisar, peça ajuda. Peça ajuda. Exato. Né, Carol? Muito bom. Então, assim, a ajuda, ela está sempre à disposição. Sim. Mas um dos sentimentos que acompanha determinadas circunstâncias é a vergonha. Aí a vergonha, ela vem. Como que eu vou falar lá para a psicóloga que eu estou com um problema financeiro, isso está me fazendo mal, e aí eu vou me afundando cada vez mais. Então, assim, deixa a vergonha de lado. Temos profissionais, temos amigos que podem ajudar. A questão financeira é uma questão de estratégia. Tudo tem jeito, gente. Sim. Tem jeito. Acho que um ponto aqui muito importante é que às vezes a gente pega sendo muito racional, né? Nossa, como que eu tô me sentindo desse jeito por um motivo tão bobo, tão fútil. E aí a gente raciocina demais, traz muito pro racional ao invés de pensar, se eu estou sentindo é porque de alguma maneira
me perpassa emocionalmente e faz sentido emocionalmente para mim. Então, nenhum sentimento é menor, nenhum sentimento é bobo. Exato. Né? E a gente precisa cuidar muito bem dos nossos pensamentos, né? Sou terapeuta comportamental, então sou suspeita para estar falando, né? Mas os nossos pensamentos, eles são responsáveis aí pela forma como a gente vai se sentir e se comportar, né? Então, é preciso gerenciar bem o que você está pensando. Não que você vai ignorar um pensamento negativo. Você até ouve ali, acolhe, mas você precisa modificá-lo, né? Você precisa pensar de uma forma mais assertiva, né? Questionar até que ponto isso é verdade, né? Isso aqui é mesmo real. E o que prova que isso não é verdadeiro? Aí pensar para fora disso. Se fosse o Júnior me falando isso que eu estou pensando, o que eu ia dizer para ele? Né? Então, tudo isso vai te ajudando a se acalmar ali e ter um comportamento mais assertivo. Né? Sim. Essa questão do pensamento é muito importante, né? Até a Bíblia nos fala disso, Exatamente. né? Cuide dos seus pensamentos. Pensar nas coisas que são do alto. Porque as nossas ações, elas são, né, motivadas pelo que a gente tem na mente. Então, começa aqui. Começa aqui, né? As ações, o pecado, vamos dizer assim, né? Ou qualquer outro ato, né, ilícito, começa na mente. Deixa eu ver, a hora que aquele cara passar aqui, eu vou passar uma rasteira nele. Entendeu? Nasce do pensamento. Aí eu começo a planejar. Se você não gerencia. Entendeu? Você começa a alimentar aquele pensamento, né? Então, o suicídio parte daí, né? Hoje, assim, a pessoa alimenta tanto aquilo ali tudo que ela já começa. O trem, ele passa a tal horário. Eu vou me dirigir até lá. Vou ficar esperando. Ou vou em tal viaduto. Meu, esses pensamentos têm que estar... Vem, né, Jaciane? Esses pensamentos surgem. Surge uma vez ou outra, surgem. Exato. Mas é patológico quando se torna constante. Recorrente. Né? Recorrente. Mas como não podemos alimentar, né? Uma das áreas do Augusto Cury é a área do cérebro onde surge o pensamento. Né? Ele até chama de janelas killers, né? Todas as palavras em que ouvimos, elas são armazenadas no cérebro e nunca desaparecem, mas de forma inconsciente elas às vezes expressam, né, nas nossas atitudes. E Freud, né, o pai da psicanálise, ele fazia isso até mesmo muitos comportamentos hoje em função de algum abuso na infância que a pessoa às vezes nem lembra, mas Freud, através da hipnose, né, ele fazia com que a pessoa voltasse no ato, no momento daquela situação, e de forma, né, ali hipnotizada, ele usava essa técnica, a pessoa vivia aquilo, e aí ela liberava um perdão, ela chorava, e ele tinha essa técnica, sabe? E o Augusto Cury, naquele livro, né, a Síndrome do Pensamento Acelerado, SAP, né, ele diz que hoje uma criança com 3 anos de idade tem mais informações de que Faraó em sua época. Então, bombardeado de tanta informação. A minha filha, 7 anos, se deixar, ela fica ali no celular. Sabe melhor que eu. É uma loucura. É muitos casos na clínica que chega, né? Então, por isso é interessante aí esse gerenciamento. A gente sempre fala que tem que dar o limite de tela para a criança. A gente sempre indica aí os quadros de rotina para que a criança tenha aí o seu dia envolto em atividades físicas, né? Tem um momento ali de lazer, de brincar, de estudar. Então, tudo certinho para que não se perca e passe o dia inteiro na tela, que é muito prejudicial. É por isso também que eu trouxe esse livro da Nação Dopamina, e eu até coloquei, né, como um dos tópicos. Eu acho que hoje em dia a gente tem também uma relação muito forte, né, entre o vício e a ideação suicida, né? A autora desse livro, ela é uma psiquiatra e ela explica, né, que a dopamina é o hormônio do prazer, mas ele é um hormônio que trabalha para te dar prazer e, ao mesmo tempo, sofrimento. É como se fosse uma balança que precisa estar em equilíbrio. Mas quanto mais
prazer você tem, e quanto mais rápido é essa descarga, mais ela vai para esse lado, que é o lado do sofrimento. Sim. Então, acaba gerando ali um vício. E o livro é muito interessante porque ela traz casos, né? Ela é uma psiquiatra com formação em psicologia também, e o quanto o vício pode se tornar algo que a pessoa não consegue se livrar daquilo e acaba se tornando uma ideação suicida, né? Ela não vê saída, né, para aquele vício. E o celular, as redes sociais, hoje em dia, é o que mais gera descarga de dopamina, no sentido da gente ter ali... Isso, aquele momento de prazer momentâneo, né? Que dura segundos. Exatamente. E você vai pro sofrimento logo em seguida, pra culpa, né? Pra culpa, irritabilidade, né? Fica muito irritado. Muito interessante esse livro. Tem um livro muito bom também, né, Carol? É O Poder do Hábito. Não li ainda. Um hábito praticado durante 21 dias consecutivos, sem interrupção, ele torna um hábito permanente. Legal. Sabe? Na sua vida. E até mesmo para livrar, todos temos vícios, mas tem os que nos faz bem e os que não faz bom, que não faz, né? Temos o que é lícito e o que é ilícito. Como o apóstolo Paulo dizia, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, assim, né? O que devemos fazer, né? Aderir bons hábitos. Né? Aderir bons hábitos. Para que a gente possa o quê? Ter uma vida, o hábito de ir na academia. É difícil você começar. Depois você começa a ter um resultado. Aí já engloba um sistema. Se você já vai na academia, você vai passar a ter uma alimentação melhor, porque você vai querer ter resultado. Aí se você não tem uma alimentação boa, você já desanima aí. Não estou tendo nenhum resultado. Então uma coisa puxa a outra. Um hábito bom, né, vai trazer para a sua vida outros hábitos bons. Sim. Exato. Né, Jaciane? Sim, com certeza. O que você falou sobre o autocuidado, né? Autocuidado, são formas de autocuidados, né? Uma necessidade. Muitas vezes as pessoas veem isso como um luxo, né? Não tenho dinheiro, não consigo. Mas existe várias formas de você fazer isso. Sim. Né? E tem também os serviços gratuitos, então você precisa estudar, precisa buscar a informação. Né? A informação. Então, hoje nós temos muita informação, mas infelizmente muitas pessoas não buscam essa informação. Também ficam ali na sua zona de conforto. Né? E principalmente, né, você mencionou que um dos muitos casos que surgem hoje é o vício em jogos, né, Jaciane? Sim, a Carol falou uma coisa mais... Isso. O jogo do tigrinho, você conhece o jogo? Essas apostas, né? Então, assim, é um efeito ou é a causa? A pessoa viciada em jogo. Ela se apega ali, hein, Carol? Naquele jogo. Porque ela tá querendo fugir de determinada circunstância, aquilo ali, e ela acha que tá fazendo bem para ela. Ou por ela cometer isso, surgem outros problemas. Sim. Eu entendo que o vício é uma forma de fugir do seu eu. Porque assim, né, a gente se referindo ao jogo. Você já ouviu falar, olha, desde que ele perdeu a mãe, se afundou no jogo. Entendeu? O que a psicologia tem a dizer Mas disso? é o medo de enfrentar a situação. Né? A dificuldade de enfrentar aquela situação e lidar com seus próprios sentimentos, né? Nesse livro ela também cita coisas simples, a gente nem precisa ir para um caso, né, de luto ou coisa do tipo. Mas o quanto hoje em dia a gente não consegue, às vezes eu me pego fazendo isso, eu vou fazer uma janta, boto o podcast. Vou, sei lá, da minha casa pro serviço, boto alguma coisa para escutar. A gente não consegue ficar com os nossos pensamentos, né? Exatamente. E quando a gente escuta os nossos pensamentos, tá ali com a gente mesmo, a gente também se conhece, né? Querendo ou não, o podcast, o vídeo, a música é um estímulo que vai fazer com que você não enfrente os seus pensamentos, né? Então,
eu entendo que o vício, esse se afundar, né, estar no fundo do poço, é a dificuldade de enfrentar o sofrimento, de enfrentar a situação. A pessoa ainda não tem ferramentas, não tem estrutura para enfrentar aquela situação. Isso, perfeito, né? Também a ilusão, né? Às vezes a pessoa perdeu o emprego, como já foi falado, e acha que vai ter ali um resultado rápido ou algo fácil, né? Fica preocupado e acaba entrando aí nesses jogos, nesses vícios, e acaba se perdendo. E por conta disso, mas é justamente o que a Carol falou, é enfrentar seus desafios, seus medos. É isso aí. Um ponto, Carol, que você mencionou importante, né? Claro, é a gente se conhecer, né? Como você disse, se você vai fazer uma janta, um almoço, e você já coloca ali determinada, né, assunto num podcast, mas o importante é separar tempo para isso, né? Tudo tem um horário. É a gente regrar, né, a nossa rotina, fazer uma gestão do tempo, né, da nossa vida. Porque assim, você vai tomar uma ação em determinada situação com base no quê? No que você sabe. E aí o que você sabe é só o que você ouviu. Mas quem que é a Carol? Quem é a Carol? Porque se ela só ouve, né, as redes sociais, ela vai buscar lá na mente dela alguma ação que ela ouviu lá. Sim, essa é a referência, né? É a referência. Né? Mas você foi criada de forma original para ter estratégias que ninguém teve, né? Para você ter ideias que ainda ninguém teve. Então hoje, por exemplo, né, às vezes a gente menciona o primeiro homem a pisar na Lua. Quem que ele consultou? Quem que ele consultou? Tudo original. E o ser humano foi criado, né, para isso. Foi criado para isso, para produzir, para criar. E muita coisa pronta é bem-vinda, é claro, né? A minha filha, ela estava, Jaciane, estava chegando com ela com o veículo, né? Ela viu uma pipa. Papai, eu quero soltar pipa. Falei, vamos, né? Vamos fazer a pipa. Ótimo, criatividade, estimular. Eu falei, pesquisa aí, né, no Google. Como que faz? Como que faz? O que a gente vai precisar? Para isso serve, né, o celular dela. Aí ela já sabe, foi no Google, pesquisou. Falei, anota aí tudo que a gente vai precisar. Anotou. Falei, agora de tudo que você anotou, o que a gente já tem em casa? Ela já tem, foi isso. Então agora o que sobrou, a gente vai lá comprar. Fomos lá. Levou um dia. Fomos na pelaria, compramos, né, todos o que precisava para fazer a pipa. Fizemos a pipa junto, da cor que ela queria. Fizemos a rabiola, né, picou o saquinho e amarrou. Que legal. Fomos ali no campinho e erguemos a pipa. Meu, ela olhava assim, ela não acreditava. Ela fez. Fofa. As melhores memórias, né? Ela fez. Um filho Não, e já trabalhou várias afetivas. coisas aí, né? Sim. Delegar tarefas, Exato. organização. Então, eu poderia ir ali, né, na papelaria do bairro, o que tem A pronta. pronta. Pega uma pronta, filho, vamos lá, vai estar com pressa. Mas como você mencionou, isso marca um dia, sabe? Um dia para os filhos dela, ela vai poder dizer, o meu pai um dia fez uma pipa comigo. Eu sei como é que é isso aí. Sim. E ela vai levar isso para a vida, em determinadas situações da organização, né? Em uma organização ela vai saber criar, fazer, entendeu? Não só pegar pronto. Então, né, a gente tem que ter, né, essa experiência, porque o nosso Criador nos formou para isso. Sim, Né? sim. Mas, Jaciane, como a hora não para, o que você tem a dizer ao público, né, que se porventura está passando por alguma circunstância de desemprego, de divórcio, perdeu um ente querido, o que você da área profissional da psicologia tem a dizer? Fique à vontade. Bom, gente, falar de suicídio, então, né, é um trabalho aí, é uma tarefa de todos, né, nós profissionais, da igreja, da família, da saúde, então, todos nós temos essa responsabilidade, então, uma responsabilidade coletiva, né, então, é falar sobre a vida,
Se você está passando por um momento difícil, saiba que você não está sozinho, né? Então, lembre-se, se você não está sozinho, busque ajuda, converse, compartilhe com alguém sobre o que você está sentindo, não tenha medo, não tenha vergonha. É importante a gente citar aqui, vou no psicólogo, mas eu falar da minha vida para um estranho. O espaço terapêutico é um ambiente totalmente para te escutar, para te acolher, para te ouvir, né, sem julgamentos. E o mais importante, é um espaço sigiloso, né? A gente não pode falar nada do que o paciente trouxer para a gente lá, segundo o nosso código de ética, né? A não ser que a pessoa esteja em risco, que a gente vai sinalizar a ajuda de algum membro da família, né? Então, a vida ela sempre pode ser ressignificada, não é verdade? Então, eu posso ir em direção ao cuidado, um passo em direção ao cuidado também é um passo à esperança. Então, busque por ajuda. E eu quero deixar também que o Setembro Amarelo, ele nos lembra da vida, né? Que a vida é um dom precioso de Deus. Como diz lá em João 10:10, Jesus diz, eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância, né? Então, por que não valorizar esse presente tão precioso que ele nos deu, né? Eu agradeço, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Com certeza vai ter outras né? Com eu certeza. adorei. Carol, muita coisa, né, para falar. E você, Carol, o que você tem a dizer pro pessoal que acompanhou? Acho que, né, indo na mesma linha da Jace, a gente sempre tem uma esperança, a gente sempre tem uma saída, né? Então, busque ajuda quando você se encontrar nessa situação, busque a sua rede de apoio, um colega, um familiar, encontre um espaço em que você se sinta confortável para compartilhar o que você está sentindo. E vamos em direção a situações de vida, né? Situações de esperança e de felicidade. É isso aí. E, Carol, os nossos seguidores, se inscrevam no canal. Se inscrevam no nosso canal. No YouTube, Instagram. Isso. Nos acompanhem, né? Nos acompanhem, compartilhem. Exato. Como o Guilherme. Você conhece o Guilherme? Conheço. Como o Guilherme diz, ative o sininho. Então é isso, gente. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Jaciane, quer mandar um abraço para a família? Sim. Eu acho que talvez o seu esposo esteja assistindo, né? Talvez. Para o meu esposo, que é um elo de apoio muito grande aí, né, na minha vida, para as minhas filhas, Luna e Ayla, minhas princesinhas, para todos vocês que estão ouvindo, também lá para Métodos Clínica, que é onde eu atuo no momento, né, que é um espaço muito acolhedor, tem vários profissionais da saúde, né, psicólogos, tem nutricionista, psiquiatras também, fonoaudiólogos. O nome da clínica é? Métodos Clínica. Métodos Clínica. Isso, a proprietária é a doutora Janaína, né, que faz um trabalho muito bonito. Um abraço para a Janaína. Um abraço para a Janaína, minha chefe. E para todos vocês que estão assistindo, Deus abençoe grandemente cada um. É isso, gente. Deus abençoe. Até um próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.